22, que as bênçãos do Senhor que nos enriquece, e ela não traz dor nenhum, porque no mundo, muitos podem confiar em carro, em cavalos, em casa, até mesmo nos seus próprios dinheiro, mas nós não, nós conhecemos e acreditamos no nosso Senhor. Esse sim é o fundamento que nós temos através da nossa palavra, que é a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Através de nossa fé, era ela que nos sustenta. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que o Senhor separou. Um dia onde sim, Deus amado, primeiramente estaremos louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome, exaltando o Senhor através dos louvores, para que depois possamos sim, Senhor, receber a Tua palavra, que é a melhor palavra deste dia. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia, vamos celebrar ao Senhor com alegria, amém? Aleluia, Jesus, Tu és digno. Só vai melhorar. Você crê nisso? Só vai melhorar. Aleluia. Tempo de luto, tempo de dor. Avisa ao povo que a tristeza acabou. O noivo e a noiva, o encontro no céu, a igreja, o cordeiro, a festa de Deus começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou. Vai melhorar. Vai brilhar, vai brilhar. Sua luz vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Sua luz vai brilhar.
Aleluia. Nós cremos que a luz da palavra chegará para aqueles que ainda não conhecem, amém? E nós somos os instrumentos de Deus para isso. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Porque onde luz chega, trevas têm que ser dissipadas no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cremos em revelação da Tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Ele é o único motivo. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Declare isso para Ele. Só Tu és santo. Não há outro como. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Oh, Ele é. Só Tu és santo.
Te adoramos na beleza da tua santidade. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus, 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 o teu Espírito flui aqui. Jesus, o teu Espírito flui aqui. Jesus, tens liberdade aqui, Jesus. Tens liberdade aqui, Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Adoramos a Ti. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Oh, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar,
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. Queridos, eu fico imaginando Davi diante do tabernáculo. Ele não podia passar do átrio. E o coração dele queimava e ele dizia: mais vale um dia em tua presença do que em outras partes mil. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Davi só podia entrar no átrio, querido. E hoje nós passamos pelo átrio, nós passamos pelo lugar santo, nós entramos no santo dos santos com ousadia e intrepidez através de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje nós podemos nos achegar no trono de glória do Senhor. Aleluia! Onde achamos graça, onde achamos misericórdia. Para qualquer tempo, para qualquer tempo, graça está disponível para as nossas vidas. Aleluia! Se chegue ao trono de glória do Senhor. Se chegue ao trono de glória do Senhor. É aqui, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia, nesse lugar de adoração, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de perseverança. Aleluia, onde a nossa fé é renovada, onde milagres acontecem, onde andamos no sobrenatural. Aleluia, aleluia.
nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos nessa noite, Pai. Nós te louvamos pela tua santa e gloriosa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui, Pai, desfrutando, Pai, desse momento maravilhoso de adoração, Pai. Receba, Senhor, nosso culto racional aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua poderosa palavra, Pai. Divinamente foi inspirada, Pai, nos instrui, Pai, todos os dias, ó Pai, como manual de fé, como regra de prática cristã, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui reunidos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Pai, que não puderam vir hoje, Pai. Saúde divina possa fluir sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que está nos acompanhando online, Pai, por aqueles outros que têm sido alcançados e que ainda não congregam aqui. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa nos acrescentar mais da Tua palavra, Senhor, da Tua sabedoria, Senhor, da Tua verdade, Senhor, do Teu conhecimento, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças, Senhor. Amém. Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Boa noite a todos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, consegue diminuir um pouquinho o retorno? Aleluia. Provérbios, capítulo 3. Versículo 5. Pedi para você abrir, mas eu esqueci. Aleluia. Diz assim, ó, Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5, do 5 até o versículo 8. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Amém? Glória a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Amém? Hoje à noite nós vamos falar um pouco a respeito de renovação da mente, queridos. Eu sei que você já ouviu muito sobre isso, mas é sempre importante a gente voltar a ouvir as mesmas coisas. E a gente vai atrelar esse assunto de renovação da nossa mente, queridos, com algo que eu tenho pensado bastante. E agora há pouco tempo atrás nós tivemos um período olímpico, né? E eu gosto de comparar algumas coisas com o esporte, com o esforço, com o empenho que os atletas fazem para chegar até um determinado ponto. E o esporte olímpico é maravilhoso nesse sentido, porque nós estamos acostumados a ver a todo momento, quase todo dia você tem um jogo de futebol na TV, né? E é muito fácil acompanhar isso. Porém, né, um atleta olímpico de determinados esportes, ele não tem essa visibilidade toda. Às vezes ele espera por 4 anos para ele ser lembrado nas Olimpíadas, só que ele passa por um processo. Desde que encerrou agora essas Olimpíadas até a próxima, ele vai, durante esse período, passar por todo esse processo que eles chamam de ciclo olímpico, até ele se classificar para chegar nas Olimpíadas, para nas Olimpíadas ele passar por uma outra classificatória, para ele tentar chegar à final, para na final ele brigar por uma medalha, e não é garantia. Amém? Você vai entender onde a gente vai chegar essa noite aqui. Amém? Glória a Deus. E sabe, queridos, pensando um pouco a respeito disso,
né, pensando sobre esse esforço que um atleta olímpico faz, e Paulo, inclusive, ele chega a falar um pouco sobre isso, que um atleta, ele se esforça, ele batalha por uma coroa. Naquele período eles recebiam uma coroa, né, que era o prêmio por vencer aquilo, porque já existiam Jogos Olímpicos naquele período, que foi assimilado ao Império Romano e passou a se chamar Jogos Romanos, e isso aí é a história. Amém? E sabe, queridos, nós na nossa vida, no nosso cotidiano, nós enfrentamos diariamente, nós passamos por um processo. Amém? O que eu gostaria de trazer essa noite para mim, para os irmãos, é que nós devemos aprender a não desprezar os processos da vida. Amém? Algo que nós já ouvimos muito, principalmente quem faz o rema, escuta uma frase que é muito significativa, que é: não despreze os pequenos começos. Amém? Você já deve ter ouvido isso aqui provavelmente, talvez você não se lembre, mas com certeza você já ouviu pelo menos uma vez de cada um dos ministros que já pregou aqui. No mínimo, dos ministros dessa igreja que eu digo. Amém? Então, o Senhor, Ele nos ensina a não desprezar os pequenos começos, e trazendo, para nós entendermos isso, eu gostaria de falar um pouco. A gente não vai ler todos os textos, mas eu vou citar aqui, e eu deixo para você como recomendação de leitura para estudar em casa, para ler um pouco, para ver todos os acontecimentos. É sempre bom a gente estar relendo e estar revendo, mas sobre a história de José, um personagem muito marcante que nós temos na palavra de Deus. E sabe, José, de alguma forma, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, ele é uma figura de Cristo em alguns elementos do seu caráter. Amém? E a gente vai ver lá no capítulo de Gênesis, número 37, a introdução à história de José. E nós vamos ver José com seus irmãos trabalhando, José, filho de Jacó. Antes disso, tem toda uma passagem explicando sobre Abraão, a promessa, Isaac, os seus filhos. Depois tem toda aquela situação de Jacó com Esaú, até chegar o momento em que Jacó recebe o nome de Israel, gera todos os filhos, os patriarcas, estão reunidos, trabalhando todos juntos. José era o mais novo até então, e ele está trabalhando com seus irmãos, e ele tem um sonho. Na verdade, ele chega a ter dois sonhos, são duas revelações que o Senhor dá para ele. E nós vamos aprender aqui, queridos, e antes de mais nada, eu gostaria de te dizer que eu não vou tentar aqui fazer como alguns advogados, tentar achar brecha na lei para defender o culpado ou o criminoso. Amém? A gente sabe de tudo que os irmãos todos estão cientes aqui de como é a história de José, todo mundo da situação com seus irmãos. Amém? Então a gente pode caminhar um pouco mais rápido em relação a isso. E toda aquela situação, toda aquela história com seus irmãos, e ele chega em determinado momento e ele conta aquele sonho para os seus irmãos. E ele conta sobre aquela visão que mostra de fato com que ele seria, de alguma forma, recebendo ali, é como se fosse uma adoração. Não é uma adoração, mas é como se ele estivesse de alguma forma sendo prestigiado, porque era comum nas realezas, nos impérios, né, as pessoas se curvarem diante daqueles que estão acima, que governam, que lideram, e era muito comum, isso era um costume muito comum, principalmente naquele período, naquela região do Oriente, e ele tem aquela visão. E sabe, queridos, nós precisamos entender algo sobre a história de José e de seus irmãos. Em primeiro lugar, José era o mais novo dentre todos eles estavam todos trabalhando, e numa cultura onde extremamente antiga e toda cerimonial, né, que era a cultura oriental, havia todo um processo e um protocolo para que o primogênito que fosse o sucessor de seu pai, e que os demais irmãos, se de alguma forma tivessem que servir, serviriam ao primogênito. Tanto que nós temos algo muito emblemático, um pouco antes disso, acontecendo entre Jacó e Esaú, que é uma questão de uma disputa, onde Esaú não faz muita questão da primogenitura, mas Jacó faz, porque ele entende o processo que aquilo ali vai causar na vida dele, ele entende a bênção do Senhor sobre a vida do primogênito, ele entende o plano de Deus sobre o primogênito. O seu irmão até entende, mas não valoriza tanto, e por conta disso nós temos uma situação onde há uma troca ali, onde ele acaba ficando com a primogenitura de seu irmão, e seu irmão depois tenta refazer, não porque ele de fato se arrependeu, não porque de fato ele entendeu aquilo ali, mas porque ele entendia que o seu pai o abençoando de alguma forma, ele seria o líder. Nós vemos isso pelo texto. Amém? E um pouco mais à frente nós vamos ver essa situação acontecendo com os irmãos, e de repente chega um dos mais novos, o caçula ali,
e ele se coloca numa condição onde ele relata um sonho da forma como ele vislumbrou aquele sonho, aquela visão, e ele coloca para os seus irmãos como se eles fossem servir a eles. E nós temos isso ali nessa continuação de Gênesis 37 e 38. Os seus irmãos ficam revoltados com ele naquela situação, porque eles entendem, olha, nós vamos te servir, é isso que você está falando? Porque, como eu falei, naquela cultura, o primogênito é quem recebia a unção ou a bênção de seu pai para dar continuidade e seguimento à família. E quando chega naquela situação onde José se coloca numa posição onde ele praticamente disse para os seus irmãos, olha, vocês vão me servir. E depois ele tem uma segunda visão e ele vê como a lua, o sol, as estrelas. Aí o próprio pai dele fala, peraí, você está falando que eu, as mães, os seus irmãos, todo mundo vai me servir? Calma aí, segura aí, juvenil, você está muito empolgado. E de fato, quando nós lemos todo o texto, nós entendemos que José estava empolgado com a visão que Deus deu a ele. Amém? Os seus irmãos se revoltaram porque ele estava invertendo a ordem natural das coisas. Sabe, mas Deus, ele de fato, muitas vezes, ele inverte a ordem natural das coisas. Porque Deus, ele não trabalha segundo o formato desse mundo. Ainda que alguns princípios que foram estabelecidos foram em base sobre aquilo que o Senhor falou. O Senhor, ele trabalha da forma como ele quer trabalhar, porque ele tem todo o poder, ele faz aquilo que ele quer fazer da forma como ele quer realizar. Mas ele não deu todo o processo a José, ele deu uma visão, ele deu uma imagem a José. E José, no seu coração, a gente entende isso pelo contexto, e eu não vou colocar aqui o que não está escrito, amém? A gente vai ter esse cuidado aqui, mas pelo contexto, por todo o texto, a gente entende que José, vendo aquela visão, vislumbrando aquela imagem, ele na mente dele, ele já visualizou todo o processo. Meus irmãos vão me servir, eu vou ser o Senhor sobre toda a minha casa. Mas não foi bem isso que aconteceu necessariamente, né, nessa ordem, né? A gente entende que depois de toda a situação dos seus irmãos o venderem, ele vai preso, ele serve por um período na casa de Potifar, depois ele vai preso por uma situação que é armada pela esposa de Potifar, e depois dessa situação ele interpreta alguns sonhos, dois na verdade, de dois prisioneiros especificamente, um volta a servir o rei, o outro acaba sendo morto, e ele se esquece daquilo, sendo que José tinha pedido, olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Passa mais um tempo, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, e aquele homem se lembra, peraí, eu convivi na prisão com um hebreu, quando o meu senhor estava chateado conosco, e ele nos mandou prender na casa do chefe do cárcere, nós convivemos com um hebreu, e ele interpretou os sonhos, e aconteceu exatamente como ele falou, manda chamar. E quando manda chamar, José está diante de uma situação, queridos, que nós precisamos aprender na nossa vida. Deus tem o poder de realizar inúmeras coisas na nossa vida, mas o processo, muitas vezes, somos nós que realizamos. Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá as ferramentas, mas somos nós que temos que meter a mão na massa e realizar o processo. Amém? Vou te dar um exemplo. Se eu e você, se nós estivermos desempregados, procurando um emprego, e você orar, Senhor, eu preciso de um emprego porque eu tenho família, eu preciso sustentar minha família, abre uma porta, Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso ter renda para minha família. Queridos, Deus vai proporcionar, Deus pode proporcionar isso? Amém. Amém? Com certeza. Mas Deus não vai descer do céu e escrever o currículo para você no computador e entregar na empresa. Amém? Para mim, para você, para ninguém. Parte do processo é conosco. E nós precisamos entender isso, que Deus, ele nos mostra o começo e nos dá um vislumbre ou uma visão do fim. Mas o processo somos nós que temos que andar em obediência e viver e desfrutar desse processo que Deus pode nos proporcionar. E como que nós vamos fazer isso? Renovando a nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala, não vos amoldeis a este mundo, não vos transformei conforme a esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente.
Para quê? Para que aquilo que Deus nos deu na sua palavra como uma visão estabelecida, como uma esperança, como algo que vai acontecer conosco, nós possamos manter o nosso coração animado e aquecido em relação àquilo, para que possamos enfrentar todo o processo e passar por aquilo e chegar até o ponto final daquilo. Até onde Deus estabeleceu que vai acontecer. Deus deu uma visão que José não tinha clareza. E queridos, não se engane, se fosse ainda nos dias de hoje, nós não teríamos clareza do que Deus estava falando com aquilo. Imagina você ter uma visão de estrelas, o sol e a lua se curvando, feixes de trigo se dobrando. Queridos, eu acho que se a gente não colocasse aqui na Santa Ceia, eu acho que eu não saberia nem identificar do trigo para o arroz. É porque a gente usa aqui na Santa Ceia. Aí Deus me dá uma visão com... Amém? Você está compreendendo? E José tem uma visão, tem um vislumbre, tem algo, como um borrão. E ele interpreta da sua forma, mas ao longo do processo, Deus vai dando a interpretação de cada coisa que vai acontecendo com José. E sabe, queridos, ao longo dos capítulos nós vamos vendo algumas coisas acontecendo. No capítulo 40, nós temos essa situação onde José interpreta os sonhos, mas acaba sendo esquecido por aquele homem que sobrevive. No capítulo 41, aí nós temos que Deus não se esquece de José. E Deus traz a lembrança daquele homem que em um momento determinado esqueceu, que ele se lembre agora. Não, rapaz, espera aí, tem um rapaz hebreu lá na prisão. E sabe, queridos, durante todo aquele período, durante todo aquele processo, José não ficou se lamentando, e nós já ouvimos isso muitas vezes aqui, que José não ficou se lamentando sobre todas aquelas situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você lê o texto, você entende também que José não ficou se lamentando, mas José também não estava se lembrando do sonho. Amém? Não sei se você já pegou isso. José não ficou se lamentando porque ele estava preocupado em sobreviver e viver. E não negar a sua fé em Deus. Mas ele também não estava lembrando do sonho. Ele não estava a todo momento, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão que Deus me deu, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão que Deus me deu. Querido, se tem uma coisa que ao longo do processo nós não podemos esquecer é da fé em Deus. Você pode até se esquecer da visão que Deus te deu, você pode até se esquecer do sonho que Deus te deu. Pode acontecer. Mas da sua fé e da sua comunhão com Ele, você não pode se esquecer, você precisa manter isso vivo. Porque em algum momento, aquele sonho, aquele vislumbre que Deus nos deu para o futuro, que a gente está esperando 10 anos, 15 anos acontecer, a nossa fé precisa estar uma fé firme na palavra, firme no Senhor. Amém? Queridos, Davi, quando nós olhamos a história de Davi, você não vê Davi o tempo inteiro falando assim, eu sou rei, o Senhor me ungiu rei. Ó Senhor, por que eu estou passando por isso? Você não vê isso acontecendo. De fato, nós temos sim, né, dentre alguns escritos, salmos de Davi, sim, questionando algumas coisas. Não o período do processo entre ser ungido e ser rei, mas Davi se questionando e confrontando a sua própria alma. Por que está abatido? Por que está desanimado? Por que está cansado? Por que isso? Por que aquilo? Para que ele se anime em Deus, para que ele se anime naquilo que Deus fez através da vida dele. E na vida desse personagem, dessa pessoa, de José, nós vemos que ao longo do processo, queridos, foi uma visão de reinar, de liderar sobre todas aquelas pessoas que Deus deu a ele. Mas sabe de uma coisa? José não estava sendo treinado no palácio. Não estava. Davi também não. José foi treinado na cadeia. José foi treinado sendo mordomo de uma casa. Não era um eunuco, mas era a mesma função daquele período.
José foi treinado na cadeia, ao ponto dele chegar a gerenciar a cadeia. Alô? Queridos, a gente sabe que infelizmente hoje em dia acontece de alguns criminosos gerenciarem parte da cadeia. Infelizmente. Mas é por uma incapacidade do poder público de ter controle e também por uma falta no coração desses homens de quererem modificar a sua vida e se ressocializar. Que eles querem viver no crime. Mas aqui nós temos um relato de um homem que andava segundo a palavra de Deus, que não abandonava a sua fé, que não abandonava os seus princípios, aquilo que ele aprendeu com seu pai, e por conta disso, o chefe da prisão coloca as chaves na mão dele, tudo estava em ordem, tranquilo. E aí, José, como é que está a cadeia aí? Tranquilo, está de boa, não se preocupa. Pode deixar, está todo mundo preso, inclusive eu, tudo arrumado, tudo certo. E o Senhor estava treinando José durante aquele período. Durante o mesmo período que antecedeu a sua prisão, quando ele estava na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar. Na verdade, ele não aprendeu a administrar. Ele desenvolveu o que ele já sabia, que ele tinha aprendido com seu pai e com seus irmãos. E através da sabedoria que Deus deu a ele. Mas ele, tanto que ele impressionou o seu Senhor com a forma como ele sabia administrar. E ele não negou a sua fé, ele não negou Deus, ele não ficou se lamuriando porque seus irmãos o haviam vendido, mas ele enfrentou o processo e não desanimou, não desmoreceu na sua fé, ele continuou firme em Deus. E como eu disse, mesmo que ele não ficasse lembrando do sonho a todo momento, mesmo que ele não ficasse toda hora falando, mas Deus me deu uma visão, mas Deus me deu uma visão, mas ele estava consciente de que Deus ia fazer alguma coisa em relação à situação dele. No coração dele, aquela família já não fazia mais parte. Você pode ler o texto, você vai entender isso. Porque já havia se passado muito tempo, muitos anos. A palavra diz que José tinha, a gente tem um conhecimento de que ele tinha em torno de 17 anos quando esses acontecimentos aconteceram, e quando ele é colocado diante de Faraó, a palavra diz que ele tinha 30 anos para interpretar o sonho. Ele interpreta o sonho de Faraó, ele interpreta que haveriam 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E a palavra diz que ele tinha 30 anos ao se apresentar diante de Faraó, e ele foi reencontrar os seus irmãos durante o período de escassez no 2º ano. 9 anos se passaram José como governador do Egito. E quando nós vemos a fala entre ele e seus irmãos, ali antes mesmo dele se apresentar aos seus irmãos, nós vemos algumas coisas, e nós vemos que aqueles homens reconhecem que, olha, o Senhor é tão grande quanto o Faraó. O que o Senhor fizer está feito. E José chegou a uma posição que ele ainda não havia se tocado, ele ainda não havia tomado nota de que era parte do projeto de Deus se concretizando na vida dele. É porque quando ele visualizou, quando ele vislumbrou aquilo que Deus deu a ele, ele só pensou o quê? Na parte, vamos dizer assim, glamurosa. Ele sendo, as pessoas se dobrando diante dele, e ele quase que sendo adorado, né, sendo servido por todos. Mas Deus tinha um propósito muito maior do que simplesmente levantar um rei, queridos. Porque colocar uma coroa na cabeça de alguém, qualquer um pode fazer. Mas dar sabedoria a um homem e levantar esse homem para matar a fome de toda a população mundial conhecida na época, só o Senhor pode fazer. E quando nós não menosprezamos o processo que nós enfrentamos na vida, o processo que nós passamos na vida, talvez a gente não tenha a visão do todo, mas o Senhor, Ele tem. E quando Ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça e as coisas começam a fazer sentido, queridos, deixa eu te dizer algo. Algo de sobrenatural vai acontecer e muitas pessoas vão ser atingidas e alcançadas por causa disso. Sabe, quando o Senhor levanta Saul como rei, unge Saul como rei, depois acontece, tem todos aqueles acontecimentos do seu reinado, Deus rejeita o reinado de Saul e levanta em seu lugar Davi.
a uma primeira olhar, a uma primeira vista, queridos, sabe, parece que o Senhor se irritou por uma desobediência e rejeitou esse rei desobediente e quer colocar um outro no lugar. Mas é muito mais do que isso quando você vê todo o contexto de todos os acontecimentos. O Senhor de fato se irou e rejeitou o reinado de Saul por desobediência, porque ele não tinha um coração reto. Porque Deus queria um homem com coração íntegro e reto, na medida do possível, sabe, que nós podemos colocar aqui, porque ninguém é perfeito. Mas Deus queria um homem íntegro e reto, guiando e governando o seu povo. Não era simplesmente por uma questão de ser rei, era por aquele que governaria com justiça as pessoas, e que mesmo que falhasse, se colocaria de volta no lugar. Senhor, me arrependo, eu falei nisso aqui, peço perdão, corrige. E Saul, diferente do que nós vemos nas atitudes de Davi, queridos, e Davi errou bastante, bastante. Você pode ler tudo, todos os acontecimentos sobre a história de Davi, você vai ver que, de fato, claro, há muito mais texto sobre ele por causa da figura que ele representa, mas você vai ver que ele errou muito na vida. Mas o Senhor diz, olha, um homem segundo o meu coração. E quando você vê a linhagem de Davi, você, depois da sucessão, no caso, depois da sucessão, no caso de Salomão e dos demais que vão sucedendo ele, você vê que alguns erram até bem menos. Que naturalmente olhando, você pode até falar assim, mas esse rei aqui nem se compara àquele ali de Davi. Mas a questão toda não é o erro, não é que o Senhor está aprovando o erro ou abonando o erro de um e tem preferência, a questão é o coração. Como o coração está posicionado. Amém? Como o coração está posicionado. Na vida, durante os processos, querido, nós vamos enfrentar derrotas, nós vamos enfrentar fracassos, nós vamos enfrentar vitórias. Sabe, mas uma vitória pessoal nem sempre é sinal de sucesso. Porque o sucesso, segundo Deus, é a aprovação dele. Ainda que naturalmente isso possa te levar a uma ruína. Não é, isso não é possível. É. Você conhece o apóstolo Paulo? Amém? Aleluia. Nós temos um homem, querido, que era de uma família nobre, de uma linhagem nobre, estudado, um doutor. E tudo aquilo que o colocava numa condição onde a sociedade poderia ter aquele homem como de alto nobreza e prestígio, por conta do plano de Deus, aquele homem ignora tudo e ele passa a ser considerado quase que uma escória da humanidade. Aonde ele passava, ele era detestado pelo Evangelho. Amém? Então, os processos de Deus para realizar um plano ou um projeto, queridos, são muito mais grandiosos do que nós podemos ver com os nossos olhos naturais e até espirituais. Porque muitas vezes a gente só vê a parte que Deus deu do nosso plano, ou do plano que Deus deu para mim. Só que o plano que Deus deu para mim, eu preciso juntar, é quase igual ao Power Ranger, para formar o Megazord. Eu preciso juntar com o pastor Márcio, eu preciso juntar com a pastora Jurema, eu tenho que juntar com o Marquinho, eu preciso juntar com o Jorge, eu tenho que juntar com o Eric. Quando nós juntamos tudo, quando todas as peças se encaixam, o Espírito de Deus se move e faz aquilo que nós não podemos fazer. Queridos, Deus não produziu fome para que José chegasse ao trono. Mas Deus
de uma oportunidade de interpretar o sonho de um faraó, Deus levantou, Deus ascendeu José ao trono. E ainda que por uma questão étnica, por nascimento ele não poderia ser faraó, quando você estuda um pouco da história dos egípcios, dos impérios faraônicos todos, você vai entender que tinha toda uma questão que faraó mesmo só poderia ser coroado um egípcio ou um descendente do Império Núbio, que foi o que formou o Império Egípcio. Mas ser o governador de todo o Egito, aquele homem, quando as pessoas chegam até Faraó e começa a fome, e elas começam a pedir, estamos com fome, queremos alguma coisa para comer, queremos trigo, queremos isso. Faraó, vai até José. Pode ir lá, pode ir até José. Ele vai dar tudo que vocês precisam. Deus levantou, e a gente precisa entender isso, querido, nos processos de Deus, porque para os egípcios, os hebreus eram um subpovo. Amém? A civilização egípcia já era bem estabelecida, bem organizada, tinha uma economia, tinha todo um sistema. Então esses povos nômades, que naquele tempo Israel ainda não estava estabelecido num território fixo, mas era um povo considerado como nômade, eram subpovos para eles. E Deus levanta um cidadão desse povo, pequeno, formado por tribos, e coloca ele como governador de todo o Egito, e o responsável por fazer com que todas aquelas pessoas, não só os estrangeiros, mas na verdade Faraó coloca-o como governador para que ele pudesse administrar toda aquela situação, para que os egípcios não passassem fome. Amém? Mas Deus é tão poderoso, infinito em sabedoria, que superabundou. Tem um texto, eu não me lembro agora exatamente, mas durante toda essa passagem que nós vemos, que em determinado momento José desiste de contar os grãos. Superabundou. Estava lá contando, fazendo o controle, e é tanto que o texto fala, e José parou de fazer a contagem. Parou de fazer a contagem. E quando aquelas pessoas começaram a chegar, você pode ler isso depois, está entre os textos de Gênesis, entre 41 e 43, você vai ver isso. E quando os povos de outros lugares começam a vir, eles começam a negociar, e até o momento que chegam seus irmãos. E tem toda aquela situação de reconciliação, eu não vou entrar aqui nesse ponto, porque não é o objetivo dessa mensagem. O objetivo dessa mensagem é nós entendermos, queridos, que nós precisamos aprender a observar os processos de Deus na nossa vida. Sabe, como foi ministrado aqui no domingo pela Ana Carolina, né? Nem tudo que parece estar dando errado é porque Deus não está. Queridos, olha a vida de José, preso, acusado de assediar a mulher do guarda real do faraó. O que restava para esse homem? Nada, a morte, esperar a morte, ou morrer de velhice na cadeia, ou de algum momento, em alguma das festas lá de celebração, ser cortado a cabeça, enforcado. Era o que sobrava para ele. Mas Deus se aproveitou daquela situação. Ele está aqui nesse lugar, nessa terra, e eu vou realizar meu plano aqui, dessa forma. E José não ficou lá sentado na cadeia. Não, estou preso, não tenho o que fazer mesmo, vou ficar aqui. Não tem nada para fazer. Vai morrer, é o que me sobrou. Não, queridos, ele foi administrar. Naturalmente falando, vamos aqui raciocinar todos nós, queridos. Você vai preso. Quem é, em sã consciência, que quer organizar a cadeia e fazer os afazeres e administrar? Eu não queria. Eu ia sentar lá e se realmente eu orando e Deus não falasse alguma coisa, eu ia ficar lá sentado. Senhor, e agora?
Não ia querer, queridos. Só podia ser a mão de Deus sobre a vida de José, para ele não ficar parado, para ele se movimentar, não abandonar a sua fé, perseverar. E ainda que ele tivesse se esquecido do sonho, ele não se esqueceu da vida que ele tinha, que Deus tinha um propósito na vida dele. Amém? E por isso é importante nós renovarmos a nossa mente, para nós entendermos que enquanto nós passamos por processos, querido, sabe, nem todo processo você vai desfrutar, porque alguns são desconfortáveis. Amém? Nem todo processo a gente vai desfrutar, porque alguns são desconfortáveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todo processo que você passa, quando você é aprovado, você automaticamente recebe uma credencial para uma nova estação, uma nova fase. Aleluia! Quando você se inscreve num concurso público e você tem lá a nota, vamos supor, a nota de corte é 200 pontos, e você fez 205, passou. Opa, não tem nota de corte, não ficou em primeiro, mas também não ficou no último, não foi nota de corte e entrou. Você vai receber um comunicado te informando que você vai passar por uma nova etapa. Amém? Aí você entrou, passou por aquele processo, você entrou naquele emprego, naquilo que você está pretendendo, naquela vaga, naquela área. O que você vai fazer? Trabalhar para ser o melhor. Aí você foi promovido depois de algum tempo trabalhando naquilo, que você vai fazer? Trabalhar para ser o melhor naquela outra estação. E depois, trabalhar para ser o melhor naquela outra estação. E apareceu uma oportunidade para ser sócio da empresa. Vou trabalhar para virar um dos sócios da empresa. Amém, queridos? Não estou dizendo que todo mundo vai ficar rico, vai ter a oportunidade de ser sócio do Google, de algo dessa forma. Mas se você recebe... Amém? Mas toda aprovação em um processo é uma credencial para uma nova etapa. E por mais que você não consiga desfrutar, queridos, é porque naturalmente a gente quer desfrutar das coisas. E nós sabemos pela palavra que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Nós queremos desfrutar das coisas boas. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém, é bênção, glória a Deus. Sabe, queridos, mas tem processos na vida que a gente precisa abdicar de algumas coisas. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Você quer ser um médico? Querido, você nunca vai ser um médico, com todo respeito. Se você tem que estudar integralmente, de manhã e de tarde, e ainda estudar um pouco mais fora do seu horário, e ao invés de fazer isso, você está vendo TV, jogando videogame. Se você chegar a receber o diploma, eu não quero ser atendido por você. Que o Senhor me conceda graça e saúde divina para nunca ser atendido por você que pensa dessa forma. Amém? E eu não estou falando isso aqui para repreender você, de alguma forma trazer um peso. É para mim também, querido, serve da mesma forma. Se eu tenho um objetivo de chegar em algum lugar, em algum momento nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas da nossa vida, para que a gente possa fazer com precisão aquilo, para que o Senhor possa operar na nossa vida, para nós atingirmos aquele ponto. Amém? Olha o processo na vida de Davi. Estava cuidando das ovelhas. Davi, foi promovido, filho. É, pai? O que eu vou fazer agora? Vai entregar quentinha. Vai lá, entrega quentinha no teu... Aí tá. Não tinha iFood, não tinha isopor. Bem lembrado. Aí tá lá os homens reunidos naquele cerco e tá Davi, pequeno, novo. O que está acontecendo aí? Sai daqui, garoto. O que está acontecendo aí? Sai daqui, garoto. Já deixou a comida? Já? Vai embora, vai cuidar das ovelhas, vai. Rapaz, o que está acontecendo aí, rapaz? Ah, o gigante lá está afrontando o povo de Israel. Que absurdo, está afrontando incircunciso.
tem aliança nenhuma com o Senhor, por que ninguém faz nada? Aí, quem fizer derrotar esse gigante aí ganha o quê? Ó, rapaz, tem nada a ver contigo não, tu não devia estar aqui não vai se meter, não, mas eu vou te falar. Quem derrotar o gigante, nunca mais vai precisar pagar imposto, o rei vai dar tantos em ouro, em prata, e vai dar a mão de sua filha ainda. Rapaz, como é que ninguém fez nada ainda? E Davi vai lá e derrota aquele gigante, queridos. Ele falou, rapaz, eu tenho aliança. Ele não tem. E eu ainda vou ser premiado. Soldado promovido, matador de gigante. Matou o urso, matou o leão, agora matou um gigante. E o plano de Deus aos poucos vai se formando, vai se transformando na vida de Davi. Só quero te lembrar que ele já havia sido ungido para ser rei. Mas ele não ficou se sentindo brabão porque ele recebeu a unção. Não, é porque ele falou, não tem aliança. Peraí, então, coisa errada aí. Por que está todo mundo com medo? Não tem aliança, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele não tem aliança. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ele não tem aliança. Não, mas ele é um gigante, mas não tem aliança. Deus não tem parte com ele. Aleluia. Aleluia, queridos. Processos. Ungido para ser rei. Cuidando das ovelhas, entregando quentinha. Tentando ali ver a informação, qual era a informação do que estava acontecendo. Estava tendo uma briga ali no campo. Peraí, estão brigando por quê? Quem fez o gol estava impedido? Não, um gigante afrontando. 3 dias, ninguém faz nada, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Como a garotada diz, algo de errado não está certo. E sabe, queridos, o rei falou, vem cá, garoto. Você deve ser maluco. Mas eu não vou deixar você ir assim, não. Toma minha armadura aqui. Não cabia, não servia, não dava para se movimentar. Não, rei, peraí. Tem uma funda aqui, a pedra. Não, rei, esse garoto deve ser maluco. Mas o que eu vou fazer? Os irmãos dele já estão aí, já são soldados. Ele vai morrer, eu pago pelo funeral dele, dou algumas pratas pro pai dele. Vai lá, garoto, vai. E aquele garoto foi passando e vivenciando os processos de Deus na vida dele. E aquele mesmo rei que queria que ele fosse com sua armadura, é o rei que ele substitui. Porque ele não negligenciou os processos de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós pensamos que os processos de Deus na nossa vida são somente os momentos espirituais. Os momentos onde você sente a unção quase palpável, onde você fica todo arrepiado. Sabe, queridos, os processos de Deus acontecem quando você está pegando um ônibus. E o Senhor fala com você e você dá ouvidos, olha, não pega esse ônibus, pega o outro. Ou você entrar no ônibus e o Senhor fala com aquela pessoa tal coisa.
os processos de Deus vão acontecendo na nossa vida, queridos. Sabe, quando a gente está ali numa função, a gente até tem a formação para estar em uma outra função, mas o que nos foi dado pela circunstância é pegar o esfregão e limpar o chão. E você não está ali murmurando, pelo amor de Deus, não acredito que eu estou aqui limpando o chão, eu sou formado, não acredito. Eu passei naquele concurso, não sei porque não chama logo. Mas, quando nós entendemos que Deus está no controle das coisas da nossa vida, ainda que em alguns momentos, como foi dito aqui, pareça que está tudo dando errado, não significa que Deus não está trabalhando. E muitas vezes está tudo dando certo, mas Deus não está operando. Deus deu um passo e falou, opa, peraí, te falei para fazer isso não, está sozinho. Queridos, tem muita gente achando que porque tudo está dando certo, porque tudo está correndo bem, Deus é quem está chancelando aquilo. Se o sucesso do mundo fosse o sinal da chancela de Deus, da aprovação de Deus, queridos, os homens mais abençoados e mais próximos de Deus nesse momento, nesse planeta Terra, eram os 3 homens mais ricos que tem no planeta, que juntos têm uma fortuna de mais de 500 milhões de dólares. E não é isso que te aproxima de Deus, e não é isso que aprova que Deus está trabalhando na sua vida. Eles podem usar a palavra de Deus com alguns princípios que têm, como muitos fazem ao longo da história, e você pode estudar um pouco sobre a história de alguns homens mais ricos que já pisaram nessa terra, e muitos usaram princípios bíblicos para enriquecer. Um dia desses eu até vi uma postagem, uma pessoa que tem eu achei melhor não comentar, porque eu falei assim, não vou comentar porque eu não sou da guerra, eu sou da paz. Então isso aqui vai gerar um comentário, veio ao meu coração alguma coisa, eu falei, não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai gerar um atrito, aqui vai gerar um conflito. Mas um comentário era sobre alguns empreendedores, e estava falando sobre especificamente um homem lá, que aplicou princípios cristãos, era publicamente dito um cristão, mas a vida dele não diz que ele era um cristão. As atitudes que ele teve ao longo da vida não mostram as atitudes de um homem cristão que segue a Cristo, que é imitador de Cristo. Mas ele é tido na história como um grande empreendedor cristão. Eu discordo e eu preferi não falar naquilo, porque eu sabia que ia gerar um conflito, e eu achei melhor não comentar. Mas voltando para essa questão, queridos, não é pelo fato de que alguém usa alguma coisa relacionada à palavra como princípio, enriquece ou faz alguma coisa e se torna bem sucedido, que Deus está aprovando isso. É porque tem princípios estabelecidos por Deus que são universais. O que você planta, você colhe. Amém? Mas tem muita gente que pensa erradamente que Deus está precisando de alguma coisa material do ser humano. Não está. Não está. Tem muitos homens muito poderosos na face da terra, e alguns já se foram, que eles pensam que, olha, eu vou fazer isso e depois eu faço isso aqui, para a humanidade está tudo certo, como se estivesse pagando. Deus não tem parte com isso. Se Deus te tornar rico, isso não é pecado, amém? Não estou falando disso. Se Deus te tornar um homem ou uma mulher rica, seja uma bênção. Flua naquilo que Deus tocou no teu coração, faça o que Deus mandar você fazer, mas não ache que Deus está precisando de alguma coisa sua. Se Ele te proporcionou crescer e chegar naquele ponto, como que Ele vai estar precisando daquilo ali? Não, porque o céu entrou em crise e baixou na cotação da moeda celestial. Nunca vai acontecer isso, queridos. Nunca. Porque se tem algo que Deus se importa com o ser humano, é o seu coração.
Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei. Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz diferença para Deus no céu. Não o que você dá, não o que você pode dar, não o que você pode fazer. Mas aquilo que o Senhor fala em João capítulo 3, do verso 16, 17 e 18, nós já conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Mas a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse comigo no livro de Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. No verso 2. Vamos no verso 1, do 1 ao 5. Colossenses capítulo 2, do 1 ao 5. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode se colocar de pé? Isso aqui é o apóstolo Paulo, queridos, escrevendo essa carta. Louvado seja o Senhor pela vida do apóstolo Paulo. Grande bênção. Aleluia. E ele está aqui rendendo graças a Deus pela fé dos irmãos que não tinham a tecnologia que nós temos hoje, sabe? Na falta de uma reunião pessoal, faz uma reunião online. Não, eles sequer tinham visto o rosto do apóstolo Paulo. Nem uma fotinha 3x4, sabe? Aquele negocinho que tem uma fotinha da catarata assim, que você coloca assim, ó. Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu que o pessoal coloca no fundo. É antigo, tinha uns dois lá em casa. Não sei o nome daquilo. É binóculo que chama? Não sei, mas é de plástico, mas era legal, eu gostava de ficar olhando assim. Minha mãe tinha uma foto antiga assim, tinha uma água atrás assim, eu sei que era de mentira a água, mas era legal. Nem isso eles tinham, queridos. O apóstolo Paulo está animando, ele está alegre, porque eles, mesmo sem o conhecer pessoalmente, tendo recebido a mensagem do Evangelho, que o Senhor confiou ao apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo confiou às pessoas que estão ali cuidando deles, o apóstolo Paulo está feliz, animando eles para que eles permaneçam firmes na fé. E sabe, nesse miolo nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz algo interessante para que eles entendam que toda a sabedoria e conhecimento estão em Cristo, escondidos em Cristo, para que eles queiram aprender, para que eles queiram desfrutar disso. Toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o conhecimento, o apóstolo
devemos correr a nossa carreira. Sabe, eu iniciei falando sobre atletas e, naturalmente falando, às vezes, olhando ali, observando as Olimpíadas, e às vezes me partiu o coração com alguns atletas que ou não tinham chance ou acabavam perdendo porque só tem uma medalha de ouro. Sabe, eles passam muito tempo abdicando de muitas coisas, passando algumas dificuldades financeiras. O patrocinador aparece 2 meses antes da Olimpíada começar para estampar ali a sua marca. Às vezes nem pagam o salário, às vezes só disponibilizam uniformes ou utensílios que eles precisam nem para o treinamento, já para participar dos jogos. Mas sabe de uma coisa? Na nossa vida é como uma caminhada, é como uma maratona, é como uma competição olímpica, mas diferente do que é natural, onde só há possibilidade de um vencedor, de um ganhador da medalha de ouro. Nós não estamos disputando. Não estamos disputando a medalha de ouro. Deixa eu te falar, queridos. Você e eu precisamos correr a nossa carreira da fé para receber do próprio Senhor o prêmio, a recompensa pela nossa perseverança em fé, que não é um prêmio de participação, ou como alguns dizem, um prêmio de consolação. Não, é o prêmio da soberana vocação. A coroa que nos está proposta. Claro que de fato nós sabemos que de acordo com as obras de cada um, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé mediante Cristo Jesus. Vamos estar em Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas de acordo com as nossas obras, cada um será recompensado, as obras de cada um será testada, mas todos nós receberemos uma recompensa. Mas sabe, diferente daqueles homens que estão ali competindo, e o objetivo é chegar em primeiro, é ser o campeão, é ser o mais rápido, é ser o mais forte. O nosso objetivo é não abandonarmos a nossa fé, é chegarmos até o final, perseverarmos até o final, chegarmos juntos a alcançar, ajudar o máximo de pessoas possíveis a concluir a prova. Eu não sei se você já deve ter visto, provavelmente, algumas situações que se tornam até emblemáticas em alguns casos, que alguns atletas acontece muito, principalmente em maratonas e corridas, porque o esforço é extenuante, é tão grande, que às vezes acontece de um atleta ver o outro passando mal, ele desiste da prova dele e ele volta para ajudar o outro, mesmo sabendo que ele não vai ganhar aquilo ali, que ele perdeu, ele abandonou aquela posição, porque ele praticamente vai ter que carregar o outro, mas é porque ele sabe o esforço que o outro fez, que é semelhante ao que ele fez. Ele valoriza aquela pessoa, aquele concorrente, ele se coloca na posição daquela pessoa como se fosse ele passando por aquela situação. É quase como se ele dissesse: olha, se eu estivesse passando mal, quase chegando na linha de chegada, eu queria que alguém fizesse comigo. Nem todos fazem isso, é um ou outro que a gente vê esporadicamente, mas eles abrem mão. Queridos, se tem uma coisa que a gente aprende vendo maratona é que dificilmente você vai se surpreender com o vencedor. A prova começa já praticamente todos sabendo quem vai ganhar. Por quê? Por causa do processo. Por causa de todo o treinamento, por causa de todo o processo, por conta de toda uma carreira. Dificilmente tem um azarão. Eu e você não somos azarões, querido. O Senhor nos capacita, o Senhor nos unge, o Senhor nos dá sabedoria para que nós possamos passar por todo aquele processo. E quando a gente chegar no cumprimento da promessa, na nossa graciosa esperança que aguardamos em Cristo, em ter um corpo glorificado, em estarmos com Deus, com Cristo, e viver uma eternidade com Ele, não haverá surpresa, porque o processo foi realizado de forma clara e limpa. Eu e você vamos chegar até o final, porque nós cumprimos o processo. E não havia surpresas, não havia azarões. De fato, nós éramos os
os azarões quando nós vivíamos de acordo com a nossa própria carne, com a nossa própria consciência. Mas quando Cristo, a seu tempo, veio e se entregou por nós, deu a sua vida por nós, Ele fez dos azarões verdadeiros campeões. Não por causa de uma capacidade natural do ser humano, não por causa de uma capacidade natural do homem, mas por causa da capacidade dele, de Cristo. Porque ao perseverarmos até o fim, que nós estamos apenas constatando o cumprimento daquilo que Cristo já iniciou e começou. Nós sabemos pela palavra, queridos, que não finalizou tudo, algumas coisas ainda vão acontecer, mas eu e você vamos perseverar e vamos chegar até o final. Vamos receber o prêmio da soberana vocação. Aleluia! Aleluia! Pai, nós te damos graças, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido, Senhor. Nós temos aprendido, Pai, a conviver com os processos da vida, Pai. Senhor, quando aquele pensamento de reclamação, de murmuração chega, Pai, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, Senhor. Nós estamos nos desenvolvendo, Pai, aprendendo a lidar com aquilo, Pai. Aquilo que nós reclamávamos antes, nós já não reclamamos mais, porque nós aprendemos que em tudo devemos dar graças a Ti, Senhor. Oh, Pai, obrigado pela sabedoria da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, que tem nos conduzido em triunfo, Pai. E mesmo naqueles momentos, quando parece que as coisas estão erradas, que não está fluindo, nós Te rendemos graça, Pai. Nós paramos, respiramos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E aquele pensamento que vem para murmurar, Senhor, ele vai embora, porque nós voltamos o nosso coração, o nosso olhar para Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me desampara, porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é o meu refúgio. Em Ti eu posso confiar, em Ti eu não serei desamparado, em Ti eu não estou só, em Ti eu estou acompanhado todos os dias, a todo momento, até a consumação dos séculos. Em Ti eu tenho proteção, em Ti eu tenho vida, em Ti eu sou livre. Aleluia, Pai, nós podemos desfrutar, Pai, de paz, porque nós temos paz em Ti, Senhor, ainda que o mundo esteja caótico, esteja em guerra, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Que nós possamos aprender com os processos, mesmo que por alguns instantes, por algum momento, aquela fotografia, aquela visão do futuro, de algo que o Senhor projetou para nós deixamos de lado por algum momento. A nossa fé nele nós não abandonamos, porque Ele tem um propósito com as nossas vidas. E por mais que o processo não faça sentido, nós vamos confiar em Ti, Senhor, porque a conclusão confirma que todo o processo está em Tuas mãos, Senhor. Oh, aleluia, Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado na prática dessa palavra. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. A gente vai passar para o momento do ofertório e eu vou ler uma mensagem, vou ler um versículo que está em Malaquias 3:10, que é muito conhecido. Eu quero ler numa versão NVI e depois eu vou conturar na minha versão, amém? É muito conhecida, mas o Senhor colocou dessa forma no meu coração, amém? Que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo.
para que haja alimento em minha casa, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E o Senhor colocou no meu coração para ler na minha versão, que diz assim: Tânia, traga o todo o dízimo ao depósito do templo. Quer dizer, Tânia, traga todo o dízimo e contribua na sua igreja, para que haja alimento em sua casa. E eu quero enfatizar aqui a confiança que o Senhor está falando comigo e com a igreja. Ei, Tânia, pode trazer todo o seu dízimo. Não precisa parcelar, não precisa dividir. Você não precisa ficar com medo. Você pode trazer, Tânia, todo o dízimo à minha casa. E ainda ele vai completar: põe a minha prova e vê se eu não vou liberar a bênção. E vê se você não vai prosperar. Viva os processos, porque vão acontecer. Enquanto o pastor Edson estava ministrando, o Senhor estava me dando respostas. Ele só mandou dizer: viva o processo, vai acontecer. Viva o processo, vai acontecer. Não precise ficar com medo. Deposite a confiança em Deus, porque Ele é o provedor da sua casa. Ele é o provedor do seu lar. Ele é o provedor de tudo que você precisa e tudo que eu preciso. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque afinal de contas nós fizemos uma aliança com Ele. A aliança que nós temos com o Senhor diz: não vai faltar. Não se preocupe, porque não vai faltar. Pelo contrário, está dizendo: eu vou abrir, eu vou liberar bênçãos sem medidas, e ainda você não terá onde guardá-la. Eu recebi pelo Espírito, queridos. Eu recebi pelo Espírito, quando o pastor Edson disse assim: quem sabe você pode ser sócia do culto? Quem sabe de que forma o Senhor vai lhe prosperar? Quem sabe? Viva o processo e confie no Senhor, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está mandando dizer: ponha-me à prova, porque não vai faltar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Entrega o teu dízimo por obediência a Deus, amém? Então na minha versão diz assim: ei, Tânia, pode trazer. Eu não trouxe agora não, querido. Depois eu vou depositar, amém? E eu estou dizendo: ei, pastora Jurema, pode depositar, confia em mim. Ei, irmã Maria, pode confiar, deposita, confia. Pastor Márcio, não se preocupe, pode depositar, confie. Eu estou citando os nomes, queridos, porque é para nós, é para a igreja. O Senhor confia em mim e você. Nós vamos ser obedientes à palavra dele, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque confiamos primeiramente no Senhor. Obrigado, Pai, porque somos obedientes à tua palavra, Pai. E vamos sim, Senhor, depositar todos os dízimos, Pai, a tua casa, Senhor, porque nós não vamos nos preocupar, Pai, porque o Senhor é aquele que provê todas as coisas, provê o alimento, a saúde, a prosperidade, Pai, porque provê tudo que nós estamos precisando, Senhor. Em nome de Jesus, receba o nosso dízimo, receba a nossa oferta nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ofertar e vamos dizimar? O tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, para o Senhor vou avançando, vou crescer, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente, para o Senhor vou. Aleluia. Nós não temos mais nada para falar sobre a agenda de agosto, só informar que domingos estaremos aqui. Mas eu
colocou no meu coração o Senhor que no mês de setembro a gente possa ter o dobro. O dobro. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente tem o dobro de uma agenda lotada, quem ganha é a igreja. Nós vamos ter em dobro reunião do livro, vamos ter em dobro Sexta da Fartura e Santa Ceia, vamos ter em dobro discipulado, culto de mulheres, reunião, culto, adoradores online, adoradores em forma, em dobro. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que a agenda de setembro será em dobro, porque a igreja vai ganhar, porque a igreja vai receber, a igreja vai crescer. Amém? Nós tivemos muita coisa boa em agosto, mas em setembro eu declaro o dobro, em nome de Jesus. E domingo, às 10 horas da manhã, teremos turma de adoradores online com a pastora Jurema, e às 18 horas estaremos aqui reunidos e todos estarão aqui conosco. Amém? Em nome de Jesus. Vamos declarar o dobro para setembro. Aleluia. Nosso pastor para finalizar. Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a você que está nos ouvindo aqui. Eu tenho certeza que Deus falou o teu coração nessa noite. Aleluia. Deus maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que falou grandiosamente aos nossos corações nessa noite, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos e declaramos, Pai, os sinais acompanharão aqueles que creem, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a cada dia, Senhor, Pai, a cada dia nós vamos, ó Pai, ter expectativas, Pai, Senhor, de coisas, ó Pai, fluindo em nossas vidas, Senhor. Temos certeza, Pai, do nosso chamado. Temos certeza, Pai, que o Senhor te chamou e o Senhor, Pai, é aquele, Senhor, que envia e é aquele, Pai, que provê, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, só vai melhorar, Senhor. Só vai melhorar, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite maravilhosa e declaramos, ó Pai, uma semana, Senhor, de grandes expectativas. E vamos receber a palavra de Deus, ó Pai, essa semana, no domingo, Senhor. Eu tenho certeza, ó Pai, que vidas se renderão aos teus pés nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no teu irmão, foi muito bom você ter vindo. Até domingo, em nome de Jesus.